Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Como vocês estão aí, pessoal de todo lugar do Brasil e até do mundo, né? Temos pessoas de todos os locais, então deixo aqui o meu boa noite, bom dia, boa tarde, bom o que quer que seja. Um grande abraço, muito obrigado a vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, grato pela companhia, grato pelo apoio e pela divulgação. A todos e todas vocês também que vêm aqui acompanhar virtualmente barra presencialmente, não é? Vamos ver quem está aqui no YouTube. Hoje temos pessoas aqui. O Mário, o Sebastião, a Loreane, pela segunda vez ao vivo. A Luzia, a Elizabeth, o Cristiano, a Rita de Cássia, a Naíra, a Eliane, a Cristina, o Pierre, a Leliane. É isso, Leliane. A Antônia, a Divani. Alguém entrou com a página aqui, Ideia e Café. Van Clay, representações. Maria Lourdes, Dete, Maria Siviero, Tiago, Fernanda. E aí vocês vão vendo todo mundo que está aí. Claudete, Paulo, todo lugar. Ó, Rio Grande do Norte, acho que é a primeira vez que alguém veio do interior do Rio Grande do Norte aqui. David Paulo Melo, Fernando Araújo e a Rose Lili. E outras pessoas que vão chegando, o Reginaldo também, isso aí, Evaristo Lopes, e aqui no Hangout, Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná, a Catana de Rancharia, São Paulo, Catana Cis, a Maria Cida de Kansas City, USA, boa tarde, amigos, aí é anterior horário, né? Roberto Camurci de Manaus, Amazonas, Ellen Maria de Fortaleza, Ceará, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Shirley Vera de Pirituba, São Paulo, a Luzia Lobato de Natal, Rio Grande do Norte. Então, Natal tem em peso, mas do interior eu acho que foi a primeira vez. A Patrícia, a Estela e a Rosita Xavier de Blumenau, Santa Catarina, a Elizabeth Sartori de Cuiabá, Mato Grosso, a Áurea Ribeiro de Paraipaba, no Ceará, que tinha sumido do ao vivo, mas retornou, e a Rita Almeida de Juiz de Fora, Minas Gerais. Essa nunca some, essa sempre está aqui, né? É a aluna sem faltas. Cristina Assunção de São Mateus, no Espírito Santo também. Tá? E o a Ju Amaral de Joinville, Santa Catarina. Legal. Legal. Gosto muito de Joinville. Então vamos que vamos. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. O estudo é realizado pela Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. A Bia, a Ângela, a outra Ângela, a Rodrigues e a Visoto, a Eliane, o Erivanildo, a Nilma, chegando aqui também. Muito bom. Santiago também representado, João. Legal. Taubaté, Vale do Paraíba, isso aí. Cristina. Hoje começaremos o capítulo 10.2, O Ressentimento, parte 1. Este é o encontro de número 84. Combo Xavier reunidas aqui. É isso aí. Então vamos em frente, que temos muito que estudar. Já seguindo no livro. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Nós estávamos estudando a raiva anteriormente, em dado momento, mesmo no estudo da raiva, não sei se todos se lembram, mas ela citou o ressentimento como uma consequência de uma raiva não elaborada. Tá? Então, essas divisões de 10.2, etc., são divisões que eu estou colocando porque elas, na verdade, não existem no livro. Tá? Tem só um subtópico, um novo tópico, começa uma nova temática, mas quando se trata de um capítulo, de alguma forma é como se fosse uma coisa só. Tá? Então, o começo do ressentimento ela já puxa o gancho com o que foi no estudo anterior sobre raiva. A raiva não extravasada ou liberada no mesmo nível da agressão recebida torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil de ressentimento. Palavra-chave:
Mesmo nível, são duas palavras. Mesmo nível. O que eu tenho que entender para ter uma qualidade de vida melhor? 1 milhão de coisas. Mas nesse ponto aqui, eu tenho que entender que as leis naturais se aplicam a todos os processos que são naturais. A minha emoção é natural, o meu pensamento é natural, o meu espírito é natural, porque pertence à natureza. Tá? Então as leis se aplicam a mim também. Não estou aqui nem falando das leis naturais de causa e efeito, etc., mas só das leis de física, química, orgânica e etc. Se você me dá 10, de 0 a 10, você me dá 10 de pancada e eu devolvo 8, eu fiquei com 2 de prejuízo. Então essa coisa de extravasar, né, lembrando que a vingança e devolver na mesma moeda não é o caminho, porque isso gera só uma nulidade da situação, né? Não tem crescimento. Seria o que no direito chama-se quid pro quo, né? Que no Brasil foi virando o quiprocó, né? Que procó que está acontecendo aqui, né? Significa que está kit, né? Que está even, que está igualado. Então, se a Débora risca o meu carro com a chave e a porta do meu carro com a chave e fica tudo riscado, eu vou lá e risco a porta do carro dela da mesma maneira e depois chamo a polícia para fazer um boletim de ocorrência, provavelmente não haverá muita coisa a se fazer, porque eu já paguei com a mesma moeda, ou seja, quid pro quo, eu dei a ela em igual manifesto, então não vai haver problema. Então, em outras palavras, para que eu tenha um direito a uma justiça, o indivíduo tem que estar em dívida comigo, então ela tem que ter me agredido e eu não posso ter agredido de volta. Tá? Claro que não é simplesmente matemático, cabe interpretação, mas eu estou trazendo para as leis da natureza. Então, se eu recebo uma quantidade X, né, de raiva que vem através de estímulos que aconteceram, alguém fez algo para mim, eu percebi alguma coisa, mas eu não liberei isso por todos aqueles meios que nós já trabalhamos lá, terapêuticos, isso fica para mim. Tá? Então, na prática, quando uma pessoa te agride, da forma que for, às vezes um comentário no Facebook já é agressivo, um olhar, etc. Se a pessoa te agride e você fala, não, tá tudo bem, essas coisas acontecem, mas não está tudo bem, então é aqui que Joana tá pegando também, você fica no prejuízo. Tá? Tem que haver uma coisa de colocar isso para fora. Não está tudo bem, eu me senti agredido, eu não gostei da forma como você falou, isso para mim soou assim, assim, assim e tal, então tem que ser desse jeito. Ficar nesses relacionamentos que são abusivos, onde a pessoa te maltrata, te machuca, e depois dá uma caixa de bombom e fala, desculpa, eu sou assim mesmo, isso vai trazer problemas para você, porque isso pode causar ressentimento, pode trazer essa questão de guardar mágoa, pode trazer sentimento de menos-valia, sem perceber você vai criando uma tolerância àquilo, vai se adaptando e começa a achar que aquilo é normal. Não só de homem e mulher, homem, mas assim, de patrão e empregado também, né, de sócio para outro sócio. Tem culturas que já tem essa empresa. Não, aqui é assim mesmo, o patrão às vezes perde a cabeça, xinga, mas ele é uma pessoa boa. Não é por aí. Tá? Eu não sou obrigado a isso, eu não sou obrigado àquilo. Nós tivemos aquela garota que denunciou o ator José Maier por assédio sexual, e nós sabemos que dentro do contexto ali sempre é aquela coisa, não, mas é assim mesmo, uma brincadeirinha e tal, não tem nada disso. Se te ofendeu, se te agrediu, então é necessário que você se defenda disso. Ah, mas eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso, então eu vou acumulando. Então são escolhas que fazemos. Se você quer manter o seu emprego, quer manter o relacionamento por medo de buscar libertar-se desse aprisionamento, desse abuso, então o abuso vai se transformar interno. Em outras palavras, eu deixo o meu patrão abusar de mim moralmente ou até sexualmente porque eu não quero perder o emprego, então eu me livro do desconforto de perder o emprego, mas provavelmente vou ter desconfortos internos orgânicos em razão disso que não foi colocado para fora. Tá? Então, o ideal seria que exista um equilíbrio. Se a pessoa te agrediu, trabalhe isso para que essa agressão seja realmente perdoada, internalizada, não importa o tempo que isso leve. Não é só falar essa coisa, não vamos brigar não, tá? Deixa isso para lá,
na hora da raiva eu falei, não pode existir isso aí, porque alguém sempre sai perdendo. Tá legal? Tem gente até que vai pedir desculpas, né? Assim, não, desculpa eu ter te agredido. Aí o outro vai falar o quanto machucou. Não, mas porque o que você falou me machucou e tal. Aí o indivíduo que agrediu fica, não, eu sei, nem precisa falar, eu tenho total consciência do que eu fiz. Então fica quieto e escuta. Se você tem total consciência do que fez, então agora é a tua vez de escutar. O outro escutou você falando um monte na cabeça dele, então agora você senta e escuta o quanto o outro quiser falar. Se isso está te agredindo, então bem-vindo ao que você causa aos outros. Tá? Esse modelo precisa ser desconstruído, essa coisa de abafar, de deixar para lá, de achar que é normal, de achar que é cultural, disso pode ou isso não pode, assim, o limite quem define é você. Se para você foi o suficiente para causar uma lesão ou para se sentir agredido, então você tem todo o direito de buscar justiça, seja ela legal ou seja ela pelo diálogo ou como quer que seja, da forma que você compreenda. Eu vou adiantar isso, mas vamos lá, acho que eu entendi. Do Sebastião. E quando eu realmente não sinto mal e entendo que a pessoa está desequilibrada e não sabe o que está fazendo? Este é o ponto. Tá? O ressentimento que nós estamos trabalhando e que nós trabalharemos nesses 2 estudos, se eu não me engano, ele diz respeito a algo que me fez sentir. Eu tenho que ter me sentido mal, ou eu tenho que ter sentido raiva, ou eu tenho que ter me sentido menosprezado, e eu não lidei com a situação. Então, como ela não está terminada, ela fica retornando. Então, quando um sentimento retorna, eu ressinto ele. Se a pessoa falou um monte de coisas, mas isso não me ofendeu, porque eu entendo que ela está em um nível inferior a mim, ou que ela está num momento agudo, então não há o que ressentir, porque eu não senti no começo. É sempre essa relação. Um exemplo, eu sou um repórter, aí eu sou um repórter investigativo da área criminal. E aí eu vou lá na delegacia, quando acontece o homicídio, e tenho que ficar ali por perto. Aí, de repente, tem a mãe de um rapaz que foi baleado, eu vou conversar com ela, ela empurra meu microfone, sai daqui, respeita a minha dor, e fala um monte de palavrões na minha direção. É natural que eu não possa ficar sentido com isso. Quem tentou invadir o espaço dela para exercer a profissão fui eu, é o risco que eu corro sendo um repórter criminal. Então é nesse sentido que eu quero dizer. Se eu não me sinto ofendido, não há o que ressentir. Se eu me sinto e não resolvo, isso fica guardado ali e em dado momento poderá retornar. Tá? Ou de uma vez, através de uma doença, ou aos poucos, através de pequenos surtos de raiva. Continuando, Joana. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. Herança das experiências mal suportadas. O ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, tá? E herança das experiências mal suportadas. É o que eu disse. Se ficou para mim, se eu recebi 10 e dei 8, eu tenho 2 de herança para daqui a pouco. E esse daqui a pouco pode ser daqui uma semana ou pode ser daqui uma existência, mas está lá. Eu tenho que me libertar de tudo aquilo que me foi dado que não é meu, como ensinou Jesus. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, a Vitor o que é de Vitor e a Fabiane o que é de Fabiane. Se a Fabiane quer jogar o barulho dela para mim, mas eu não sou responsável por isso, então eu devolvo isso para a Fabiane. Não é? Senão começa a gerar uma coisa de que eu sou o responsável por aquilo. E não é. Eu tenho o direito de falar, não, esse limite eu quero colocar. Vou dar um exemplo pessoal. Aqui nos estudos, eventualmente, é uma coisa ao vivo, são perguntas que eu não fico combinando com ninguém as perguntas que serão feitas, elas aparecem, algumas eu consigo responder, outras não,
mas em dado momento algumas opiniões pessoais acabam sendo expressadas. Eu falo, eu acredito nisso, eu não acredito nisso, isso aqui, no meu ver, não funciona e tal, mas eu também não estou me colocando como doutor da lei, estou apenas manifestando, os meus estudos e o meu conhecimento me diz que isso não funciona. Isso é meu, não é para agredir ninguém. Se eu falar que eu não acredito naquilo que você acredita, é só uma opinião minha, não estou aqui para te agredir, para menosprezar o que você faz, assim como tem um monte de gente que chama psicologia de pseudociência, não tem problema, né? Enquanto a pessoa não precisa da coisa, enquanto a pessoa não usufrui a coisa, é natural que ela não acredite nisso. É igual a criança que fala, eu não gosto de brócolis, mas nunca comeu. Tudo bem. Mas em dado momento eu expresso alguma opinião e aí recebo e-mails, assim, da pessoa proselitismo puro, assim, tentando me ensinar por que eu deveria acreditar na coisa que ela acredita, porque isso, porque se sentiu ofendida. Então eu normalmente devolvo, isso é seu, tá? Eu não vou te provar, eu não vou te explicar por que eu não acredito nisso, porque é uma teoria minha, e eu também não quero que você tente me convencer, porque eu tenho meus meios de chegar às minhas respostas. E se eu precisar, eu procuro alguém que é especialista. Isso muitas vezes soa como arrogância, como uma pessoa que está colocando um limite, mas não é. Porque se eu for ficar responsável por todo o desconforto que eu causo nas coisas que eu falo aqui, então eu vou ter que desligar essa câmera e vou ter que ficar quietinho aqui no meu quarto. Não é? Tem marido que fica bravo com as coisas que eu falo. Minha esposa agora começou a questionar tudo, ela era lá de boa, agora por sua causa ela fica querendo direitos iguais e tal. Pode chegar um dia que eu tome um soco no rosto por causa disso, né? Um marido, uma esposa que não gosta das mudanças que a pessoa está passando. O que eu quero dizer é, isso é do outro. Se você toma tudo para si, você sofre. Se você é uma professora, se você é um professor, está dando aula e tem um aluno que fica te menosprezando, que te perturba, que não acredita em nada do que você fala, e esse aluno domina a sua atenção, você está fazendo isso. Está pegando o que é negativo, mas não é teu. Não é teu. Você se formou em biologia, então você vai ensinar biologia. Se tem um aluno ali que acha que isso não tem nada a ver, problema dele, não é problema seu. Se você apresentou o material com o melhor conteúdo possível de forma didática e ele ainda assim não quis compreender, então deixa ele ir embora com a ignorância para casa. Mas não guarde para você a raiva, porque o que ele tenta fazer é te convencer de que você não foi boa o suficiente e que você não ensinou direito. Tá? Então, nessas coisas, em tudo que vai se ampliando a vida, é que você vai percebendo. Meu patrão me chama de inútil, mas eu estou aqui há 1 ano, eu não sou inútil. Isso é ele que está falando. Ele está no barulho dele. Fica claro, essa noção de separar o que é do outro e o que é meu, ela é muito sutil, mas quando você aprende isso, no começo as pessoas vão te acusar disso, de arrogância, Deixa as pessoas te acusarem do que elas quiserem, o dedo é delas, elas apontam para onde elas quiserem apontar. Cabe você compreender que na sua consciência deve estar aquilo que te interessa. Todo o resto interessa aos outros e não dá para nós vivermos a cabeça dos outros. A Lili diz, é Lili ou Lili? Meu pavio é longo, mas precisa de muita coisa para me tirar do sério. Isso, todo mundo, legal. Então, heranças, o que eu estou deixando para mim daqui a pouco? Então, começa a falar, não quero isso, não quero isso, não quero isso, só para fechar esse pensamento. Às vezes você está aí com 30 anos de idade, está com uma vida relativamente de boa, ou já está com 60, já construiu tudo que tinha que construir, agora só fica fazendo suas viagens e tal. Então, você imagina que não vai ter problema guardar essas coisas, mas vai. Tá? Ela vai trazer problema lá na frente. Chegará um momento em que você precisará de todo o seu quantum energético para lidar com as situações da sua vida. Pode ser um adoecimento que venha, pode ser uma perda que venha. Né? Quanto mais envelhecemos, mais perto estamos também mais perto estamos de nossos amigos morrerem, dos nossos pais morrerem, né? da esposa ficar doente, do marido, dos filhos saírem de casa. Então, se eu fico guardando todas essas coisas, no momento em que eu preciso, eu não encontro recursos para tirar. E aí eu deprimo, aí eu fico chateado, eu fico melancólico, eu simplesmente não consigo entender por que aquilo aconteceu. Então, são coisas que se fazem profilaticamente, ou seja, preventivamente. Você não faz porque está doente, você faz porque está são para que não fique doente.
Então, a partir de hoje, começa a definir se isso fizer sentido para você. Eu vou começar a separar o que é do outro e o que é meu, e o que é do outro eu vou deixar para o outro, e o que é meu eu vou deixar para mim. Não é? Tem outras pessoas também que sentam para conversar, alguém fala assim, ô, Elisa Cruz, me dá 10 minutinhos da sua atenção. A Elisa dá aquela olhada no relógio, assim. Essa olhada no relógio significa, deixa eu ver se eu tenho 10 minutos, que é o que você me pediu. E aí ela fala, tudo bem. De repente deu 11 minutos de conversa e a pessoa está lá, toda desabafando do dia dela. Se nesse momento a Elisa falar, olha, escuta, eu não tenho condições de te ouvir agora, realmente era só 10 minutos que eu tinha, outra hora nós conversamos. E for embora, ela está cuidando da sua saúde mental. O que a outra pessoa pode sair falando? Olha, eu fui conversar com ela, ela me interrompeu e saiu andando. Quem que ela pensa que é? É assim que é o mundo, tá? É difícil, mas é assim. Então segura a bronca aí e defenda-se de si e dos outros, porque uma hora a tua energia vai ser necessária. Ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. Ressuma sempre na condição de melancolia ou como frustração e desinteresse pela existência física, em mecanismo de culpa que não logra superar. Não é? Melancolia, frustração, desinteresse pela existência física em mecanismo de culpa. Porque a melancolia, ela está associada ao passado, nunca ao futuro. Eu não tenho como ser melancólico por algo que ainda não aconteceu. Então, o que me faz sentir a melancolia, que é uma referência ao meu passado? Eu estou sentindo de novo algo que no meu passado não foi elaborado, então por isso que a melancolia é um sentimento associado ao ressentir. Não é? Eu ressinto algo, mas aquela época, como era melhor antigamente. Às vezes parece que a pessoa está com uma melancolia espiritual, assim, de ter vivido em outro planeta. Eu não gosto aqui da Terra, eu não gosto aqui do Brasil, ou eu não gosto aqui da Holanda, ou eu não gosto desse bairro. É algo, eu estou ressentindo algo. Tá? Então a melancolia, ela sempre se refere ao passado. Percebeu-se melancólico, melancólica, percebeu-se nostálgico, mas num sentido melancólico, não uma coisa gostosa. Dá uma verificada se não existe algo que aconteceu na sua vida que você não tem como lembrar, que está no teu inconsciente, mas agora possa estar repetindo em outros papéis. O sentimento de que aquilo já aconteceu e fica melancólico. Deixa eu ver. Emerson Tenório aqui passando para dar uma boa noite. Isso aí. Tá viajando, tá em Salvador. Beleza. Muito bom. Erivanildo pergunta: e quando alguém vive em um mundo dele e não enxerga seus erros e agressões verbais, causando ressentimentos e se coloca como o certo, como tolerar situações do tipo? O ponto-chave aqui. Ninguém pode me causar ressentimento. Só eu opto por ressentir algo baseado na capacidade que eu tenho de entender a situação ou não. Quanto mais desprendimento eu tenho, quanto mais compreensão e fé na causa e efeito, mais eu aceito que tudo que acontece na minha vida e à minha volta, veio para me curar de algo, ou para que eu possa pagar alguma pena que eu tenho, alguma dívida que eu tenho. Então, o outro pode jogar ofensas na minha direção, mas sou eu que defino se irei me sentir ofendido. O outro pode tentar movimentar sentimentos em mim, mas sou eu que dou esse poder que ele consiga ou não. Não é? Então a pessoa pode falar para mim, você é feio, para de fazer esses estudos aí, desliga essa câmera e faz só no áudio. Se eu tomo isso como verdade, mas será que eu sou mesmo? Será que isso é verdade? Aí eu vou começando a ficar inseguro, isso vai me desestruturando. Tá? Se eu compreendo que isso é um movimento do outro, tudo bem, então eu vou desligar a câmera e fazer só no áudio, daqui a pouco ele vai estar mandando uma mensagem: olha, sua voz é horrível, desliga isso aí e só escreva textos.
Aí eu vou parar de falar e vou escrever textos. Aí ele vai falar, olha, o seu texto é muito prolixo, eu acredito que você deveria sumir do mundo. Porque isso é o que ele pensa de si. Tá? Então, ninguém que está nessa sala aqui dos 108 espectadores ao vivo podem me causar ressentimento e eu não posso causar ressentimento em nenhum de vocês. Tá? Então, se o indivíduo é esse ser que sai por aí cuspindo fogo em todo mundo, cabe a mim não ser inflamável, porque aí o fogo não pega. Não é? Se eu sou de água, ele pode cuspir fogo o quanto ele quiser, só vai evaporando. Eu quero dizer com isso que quanto menos materialista eu for, no sentido de colocar-me aqui na Terra, e mais etéreo no sentido de colocar-me como espírito, menos eu fico ofendido e menos eu venho a ressentir, porque eu consigo separar o que é do outro. Então, olha como, vamos supor que o João Hoffman entra aqui e sai falando um monte de palavrões na minha direção. Eu vou olhar para ele e falar: olha como o João está perturbado. Sou eu. Tudo que ele falar de mim não precisa ser verdade. Se não é verdade, não me afeta, porque não é verdade. E se é verdade, não me afeta, porque é verdade. Não tem outro sentido. Não é? Questão do peso, por exemplo. Eu me lembro de uma época em que eu pesava 105 quilos, eu tenho 1,70 m, então calcula. E eventualmente uma outra pessoa falava: ô gordinho, ô gordão, ô. Eu vou falar: não me chama de gordinho, por quê? Porque o quê? Ainda bem que tá falando gordinho, né? Ah, não me chama de gordão porque o quê? Se eu olho no espelho e eu tô vendo um gordo, então a pessoa pode me chamar de gordo. Se eu olhar no espelho e ver um magro, a pessoa pode me chamar de magro. Tá? É muito mais uma compreensão assim. Se ela tá falando uma verdade, eu não tenho por que me ofender. Ó, você é muito arrogante. Se eu sou arrogante, eu falo, eu vou me ofender porque o outro percebeu algo que eu sou. E se eu tô gordo e ele fala, você tá magro, e eu falo, não tô, não tem problema também. É isso, como o Divani colocou. O outro só me ofende se eu der esse poder para ele. Então, eu acredito muito nisso. Tá? Que se nós sairmos do melindre, dessa coisa de ai, me ofendeu porque apontou uma característica minha, são coisas assim. Tem pessoas que têm a orelha grande, tem pessoas que têm o nariz grande, tem pessoas que têm o olho grande, tem pessoas que. O que eu posso fazer? Não é? Se a pessoa falar, olha, Vitor, você tem um nariz grande e eu tiver um nariz grande, eu vou me sentir ofendido? É uma constatação, né? Não é? Não sei. Mas tem gente que se ofende por qualquer coisa. E é o direito dela de se ofender também. Continuando. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia, que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. A Dete Laporte comenta aqui: venci, agora ser gorda para mim é elogio. A Graciele, já falaram muito do meu cabelo, nem ligo. Com certeza. E sim, tem gente também mandando eu raspar a barba para fazer os estudos, não está escrito assim, deixa, a barba está no meu rosto, não está no rosto de mais ninguém. O ressentido agasalha sentimentos de antipatia. Olha que legal essa linguagem, né? Agasalha. No sentido de acolher, de proteger, porque ele opta por fazer isso. Então responde a pergunta: o ressentido agasalha. Eu é que faço. Olha, me ofendeu, eu não vou esquecer isso nunca. Eu vou guardar isso para sempre. E no momento certo eu vou me vitimizar ou vou fazer de você um monstro. Acontece muito. Tá? São permissões que vão se dando. Olha o Carlos Roberto aqui de Santa Maria. Tudo bem, Carlos? Faz tempo que não conversamos? Carlos conheço pessoalmente. Meu cabelo agora está na moda, mas já sofri, diz a Maria Emília. Aí quando chega na moda, fala, ai, mas você vai ficar usando o cabelo que está na moda, tem que ser original. É brincadeira, né? É muito engraçado. Eu acho engraçado. Eu já me ofendia bastante, mas hoje eu acho engraçado. Deixa eu avisar aqui que começou uma chuva meio temporal, então se eu desaparecer é porque houve queda de energia.
O ressentido agasalha sentimentos de antipatia que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação, à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. Então, além de agasalhar, é como se chocasse também, né? Da galinha mesmo, de chocar. Vai crescendo. Porque o que eu protejo cresce, não é? O que eu protejo cresce, porque está se retroalimentando de mim mesmo. Não está para fora. Tá? Não tem troca. Então eu guardo aquela mágoa, aí eu vou contar aquilo para alguém, e normalmente os nossos amigos de verdade, eles nos defendem. Não é? Então eu guardo uma mágoa, aí eu vou conversar lá com a Adriana Velucci. Adriana, a Cláudia Clementino falou mal de mim e tal. E aí eu tô lá com um ressentimento desse tamanho. Né? Aí a Adriana fala: a Cláudia, mas ela é assim mesmo. Você tem que tomar cuidado com as pessoas com quem você anda. E aqui vai crescendo, ó, porque tá me alimentando. Eu vou conversando só com pessoas que gostam de mim, né? E que, de certa forma, vão falar o que eu quero ouvir, e aí vai alimentando. Então, aquilo que era um pequeno ressentimento pode virar outra coisa. Pode virar um ódio, pode virar vingança, pode gerar outras coisas. Né? Não tem jeito, não. Aí o Cione diz aqui, ó, quando sou sincero, falam que eu sou grossa. É assim mesmo. Eu vou compartilhar mais uma aqui para seguir. Aqui do Hangout. A Eliane Cruz. Tenho 68 anos e hoje percebo que sempre assumi os problemas da vida dos meus familiares e não vivia a minha vida. E não foi nada bom para mim. Que bom que a Eliane pôde perceber isso, né? Porque infelizmente algumas pessoas vão desencarnar sem perceber. E quando esse ressentimento vem de um parente próximo, tipo a mãe, quanto mais proximidade, mais chance de ressentir, e quanto maior o ressentimento, maior o castigo. Porque o indivíduo perde a relação com a mãe, ele perde uma coisa que não se consegue em nenhum outro lugar, né? Mãe e pai, você realmente só tem uma referência. Você pode ter várias referências internas que construam em você o teu masculino e o teu feminino, o teu paterno e o teu materno. Mas no que se refere à pessoa física representante daquele papel, são só aqueles mesmo. Então, quando há uma cisão, uma ruptura nessa comunicação por ressentimento, é muito dolorido. A sugestão nesses casos é, da mesma forma que a pessoa tem a habilidade de ressentir uma mágoa, ela vai ter a habilidade de ressentir um momento de prazer. Então, por exemplo, o indivíduo se aproxima da mãe e fala: mãe, eu sei que eu falei coisas que te machucaram, mas lembra quando eu era criança, eu queria te agradecer por aquilo outro e tal. E aí ela talvez vá lembrando: não, realmente... Tem coisas boas na nossa relação, e aí ela pode ressentir coisas positivas, e estas podem ser maiores do que as negativas. E aí o perdão acontece, ou pelo menos uma reaproximação começa. Sempre cultivada com satisfação, porque é uma delícia estar certo e o outro estar errado, né? É uma delícia falar que o outro me agrediu, mas falar que eu agredi o outro é muito difícil. À medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. Então, aqui, o próximo slide já respondeu a pergunta. Quem dá espaço para crescer sou eu. O outro pode tentar injetar em mim o que ele quiser, mas quem dá a veia para a injeção sou eu. Continuando. O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Aqui o glossário: tisnar, enegrecer, tornar negro, enquistar, encapsular. Então, o ressentimento enegrece a razão. Perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, encapsulando como força destrutiva que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Então, o ressentido ele já não consegue mais pensar com clareza, porque ele está com a razão enegrecida, ou seja, na sombra.
perturba a ótica pelo qual se observam os acontecimentos, porque ele já está condicionado a enxergar aquilo daquela forma como negativo. Então, se você tem ressentimento com relação a uma pessoa e alguém te conta que ela fez algo bom, você tem muita chance de não acreditar. É falso, é hipocrisia, está fazendo isso para aparecer, porque comigo é sempre assim, tá? É uma dificuldade muito grande que eu tenho de separar que o outro é bom e ruim, e que comigo escolheu ser ruim, e que eu escolhi permitir que essa ruindade chegasse até mim e permanecesse. Mas não significa que porque uma pessoa fez algo de ruim para mim, ela vai ser ruim para todo o resto da humanidade. Faz parte. Tem pessoas para quem você é legal e tem pessoas que você não é. Tem pessoas das quais você estende o tapete e tem outras que você puxa o tapete. Então, o que te define é a média dos seus atos e não um ato isolado. Isso serve até para construção de autoimagem e elaboração de autoestima. Ah, mas eu fiz uma coisa errada, eu não sirvo para nada. Não, você não serviu para esta coisa, mas para algumas outras você serviu. Então aí você fala, e na média, quantas coisas você fez certo e quantas coisas você fez errado? Porque aí você começa também a desconstruir o ressentimento. Essa pessoa me traiu, mas me enganou, me passou para trás, me pôs de escanteio. Mas quantas coisas boas ela fez para mim? Nenhuma. E as outras pessoas do meu círculo? Ah, várias coisas boas. Aí eu faço a média do que a vida me deu. Então a vida me deu um indivíduo deturpado, embarulhado, que me sacaneou, mas me deu uma mãe legal, me deu um pai legal, me deu um vizinho legal. Aí eu vou fazendo a média. Bom, na média, então, 15% dos acontecimentos da minha vida foram negativos e o resto foram indiferentes ou positivos. Aí você descobre que é muito mais feliz do que imaginava ser. Quando se apega a um único evento, que é a característica do ressentido, transformar aquilo na sua luta pela justiça, então todo o resto começa a desaparecer e aos poucos ele só enxerga o que quer. Força destrutiva que, não conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Então, assim, já que você não vai conseguir atacar o indivíduo que te causou o movimento que gerou o ressentimento, então o ressentimento vai atacar você. Como eu disse, leis naturais. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então não vai desaparecer de você o ressentimento se você der um soco na cara do outro, se você fizer fofoca para prejudicá-lo. Né? Só vai criar um ressentimento consigo. Quando a tua consciência expandir e alcançar o que é divino, o que é sagrado, você vai se lembrar do que fez e aquilo vai te pesar e você vai ressentir. Olha, eu era um estudioso do espiritismo, eu era um estudioso do cristianismo e na hora de dar a outra face da moeda, eu paguei com a mesma moeda. Então, ao invés de ser cristão, eu fui muito mais Moisés. E aí vai te pesar. Porque você vai lembrar que veio aqui para fazer diferente disso. E aí você vai ressentir de si. Fica claro essa coisa de ressentir de si? Porque se eu fico bravo com a Gisele, que falou alguma coisa, eu tenho a Gisele para projetar. Então, se acontece alguma coisa com a Gisele, meio que apazigua em mim. Agora, quando eu fico ressentido por algo que eu fiz e me arrependo e falo, eu não acredito que eu fiz isso, eu não devia ter feito isso, por que eu fui fazer isso? Aí eu não tenho como fugir de mim. Não é? Eu não tenho como fugir de mim. Então, a minha sugestão faça o mínimo possível de coisas que sejam movimentadas pelos teus instintos e levem a arrependimentos quando colocadas no crivo da lei de Deus, porque vai ser muito difícil conviver consigo se a tua consciência estiver manchada de mesquinhez ou de melindres, né, ou de coisas pequenas, assim, para o que se refere no espírito milenário. Nota do expositor. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, da Vida Espírita, a parte 2, capítulo 6, Kardec traz assim. Pergunta 293. Conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos dois seres que foram inimigos na Terra? Resposta: não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutualmente e pueril o motivo que os inspirava.
Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade, enquanto se não purificam. Se foi unicamente o interesse material o que os inimizou, nisso não pensarão mais, por pouco desmaterializados que estejam. Não havendo entre eles antipatia e tendo deixado de existir a causa de suas desavenças, aproximam-se uns dos outros com prazer. E aí mais comentário de Kardec, né? Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade de suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Visão dos espíritos de ressentimento, então. Só guarda ressentimento quem é inferior. Quem é conectado com aquilo que é superior, e Kardec faz essa analogia, né, é um indivíduo que não está mais no colegial, ou seja, saiu da adolescência. O indivíduo que fica guardando mágoa e fica ressentindo coisas, ele está muito mais em uma infantilidade, em uma adolescência espiritual, e não há também por que se culpar disso. Ninguém está dizendo, você guarda ressentimento, você é inferior. Não é neste sentido. Mas é para que você que está ouvindo isso e faz sentido, perceba, não, então peraí. Eu estava aqui me tratando como se eu fosse um adulto, me forçando a fazer coisas que não fazem sentido para mim, mas na verdade eu estou num estágio um pouco abaixo. Então eu posso abrir mão de certas responsabilidades que agora não me cabem, para que eu possa trabalhar aquilo que me cabe. Né? E fica muito mais simples. Em outras palavras, o indivíduo vai à casa espírita e fica lá pensando, eu quero ser palestrante, eu quero conseguir fazer palestra, eu não consigo fazer palestra, eu tenho que fazer palestra. É coisa assim, é uma coisa de vida adulta, né? Porque é uma responsabilidade grande. Um indivíduo às vezes está falando ali para 2.000 pessoas, tem crianças que estão tomando a opinião dele como base. Se ele fala uma besteira ali, ele pode corromper muita gente. Então é uma responsabilidade grande e não é qualquer pessoa que chega lá e eu vou me aventurar nisso. Então o indivíduo sofre porque não consegue fazer palestra, porque os seus próprios bloqueios o impedem, né, mediante o prejuízo que ele vai trazer para si tentando fazer isso. Quando, na verdade, o estágio dele, quando ele vai assistir uma palestra, não é se comparar com o palestrante. É parar de se incomodar com a pessoa que senta ao lado dele e fica encostando o cotovelo nele. Ele ainda está nesse estágio. De querer chegar no centro espírita e estacionar sempre no mesmo lugar, de sentar sempre na quinta cadeira da segunda fileira perto do ventilador, e se tem alguém lá ele fica bravo. Esse é o trabalho que ele ainda tem que fazer. Se ele não consegue nem conviver dentro de uma casa espírita na plateia, ele não vai conseguir conviver como orador. Porque um dia ele vai ser chamado para um congresso e vai ficar pensando nos outros palestrantes. A palestra desse cara não foi boa não, a minha vai ser melhor. Olha que slide mal feito, meu Deus do céu, o que esse cara está fazendo aqui? Porque esse é o movimento dele. Tá claro? Tá? Então, identifique em que estágio você se encontra, baseado nesses nortes que Kardec e os espíritos dão, e trabalhe com esses recursos, sem pressa, sem se comparar com o outro. Quem te parece estar à frente, talvez tenha, 5.000 anos a mais que você, no que se refere ao espírito, 1.000 anos, 500 anos, não importa. O que importa é onde você está, e não onde o outro está. O outro tem muito mais história do que você imagina. Então, o que os espíritos dizem? Se foi um interesse material que gerou a inimizade entre as pessoas e trouxe o ressentimento, quando desencarnam acaba, porque não tem mais matéria. E se não havia a eles antipatia, então também vai desaparecer. E eles retornam. O que eles dizem? Era estúpido o ódio e se votavam mutualmente, e pueril o motivo que os inspirava. Então eles estão dizendo, pueril assim, é poeira, um sopro, joga isso fora. E é estúpido odiar uma outra pessoa baseada em coisas materiais. Então o que Kardec diz é isso. Sucede como entre dois colegiais que, chegando à idade da razão, reconhecem a puerilidade das suas dissensões infantis e deixam de se mal querer. Volta em Joana. Tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada constituem somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Tumores de gênese desconhecida.
Gênese e a origem. Transtornos neuróticos, distúrbios gráficos de etiologia ignorada constituem somatização dos venenos. Então aqui Joana apresenta, e aí é Joana dizendo, tá? Não posso chegar e falar, olha, isso aqui está num livro, isso aqui está em um estudo científico, ela está trazendo conhecimento de causa dela, tá? Então, veja bem, ela não está dizendo que sejam todos os casos. Ela diz assim, se eu não sei de onde esse tumor veio, então provavelmente veio das emoções. Ah, eu não sou fumante, eu sou atleta, eu faço tudo direitinho, a única coisa que eu não faço é terapia, então é natural que eu comece a acumular lixo. Fica obeso, não é? Se eu não faço atividade física e nunca fiz atividade física, totalmente sedentário. Quando eu chego aos 40 anos de idade, minhas articulações estão todas bagunçadas, eu fico travando, eu fico com dificuldade de ter relações sexuais, tudo vai diminuindo. Da mesma forma, se eu nunca faço terapia, se eu nunca entro em contato com as minhas questões emocionais, elas vão acumulando e eu fico um obeso. Aí qualquer situaçãozinha, tá? O indivíduo que é sedentário e fica organicamente obeso, ele vai subir uma escada, já está ofegante. O indivíduo que é emocionalmente obeso, porque ficou sedentário, nunca fez algo para mudar a sua condição, qualquer percalço da vida, ele já... não aguento. Eu não acredito. O troco que não deram certo para ele já fala, olha que mundo, as pessoas me roubando, eu odeio tudo isso aqui. Isso é sintoma de obesidade emocional. Quem faz terapia, como uma prática comum, assim como uma caminhada, normalmente não se estressa com qualquer coisa, porque tem esse lado emocional treinado, né? Esse lado emocional mais atlético. Então ela disse que seriam venenos, distúrbios gástricos, de etiologia ignorada, transtornos neuróticos, tumores, podem ter relação com ressentimentos, porque alcançam o metabolismo orgânico e interferem na estrutura das células, a energia, nós não podemos nos esquecer disso. Volto a frisar, pensa no momento em que você sentiu muita raiva, lembra o quanto de energia você movimentou naquilo e imagina toda essa energia sendo jogada nas suas células. Gera toda uma confusão, altera todo o ritmo de funcionamento delas e gera um desequilíbrio no teu corpo como um todo. Quanto mais tempo você fica com isso, porque o ressentimento é ressentir. Então, se a Rosita fez algo para mim que me gerou raiva, toda vez que eu ressentir isso, eu vou sentir raiva. Nem me fala da Rosita, é verdade, eu tinha esquecido. Que raiva! Nesse momento eu tô sentindo raiva de novo. E a Rosita às vezes não tá nem aí, tá lá com os amigos dela, tomando um chopp, nadando na piscina, nem liga pro que tá acontecendo comigo, e eu tô aqui ressentindo tudo. Tá? É natural que vai gerar um desequilíbrio. Até porque quem guarda um ressentimento, guarda vários, porque é da habilidade da pessoa. Ou você tem a habilidade de se desligar e deixar para o outro o que é do outro, ou você absorve tudo. E entre esses dois, é óbvio, existem todas as nuances. Tá? Mas quem está nessa de absorver tudo, vai absorver de todo mundo. E quem está nessa de não absorver nada, não vai absorver ninguém. Tá legal? Então, é natural que uma pessoa que tenha ressentimento, aí ela lembra da Rosita, fica com raiva. Aí lembra da Luzia, sente tristeza. Aí lembra da Ellen, fica com ódio. Né? Então ela vai somando tudo isso em 1 ano, 2 anos, 10 anos fazendo isso. Imagina que as células não aguentam. Valeu. A Aline disse que leu uma vez que ressentimento causa dor nas juntas. A metafísica da psicossomática tem muita literatura sobre isso. Então, mais uma nota do expositor. Aqui nós temos essa imagem da formação do câncer, né? São 5 imagens para vocês que têm só o áudio. Imagem 1, células normais, formam tecidos e órgãos. Imagem 2, divisão celular. Células normais crescem, se reproduzem pela duplicação do DNA e morrem. 3, a célula mutada. A célula normal pode sofrer alteração no material genético em seu DNA. 4. Reprodução celular. A célula mutada pode se dividir de maneira desordenada e dar origem ao tumor. E 5. O câncer.
células mutadas invadem outros tecidos e órgãos. Aqui na imagem, entre a 2 e a 3, nós temos em verde agentes cancerígenos. Neste momento aqui, é que pode influir o emocional, segundo Joana de Ângeles. Então, as minhas células vão se reproduzir normal, a célula nasce, cresce, reproduz e morre, como todo outro ser vivo. Ao longo da nossa vida, nós vamos tendo bilhões aí de células que vão morrendo, e trilhões, talvez, que voltam, só que elas passam a memória de uma para outra. Por isso, quando a pessoa estuda o seu DNA, ela sabe exatamente tudo a seu respeito. É porque fica registrado na memória celular. Então, antes de uma célula morrer, ela passa essa informação para outra e as células novas sempre sabem o que a anterior sabe de você. Então, imagina que aqui neste momento, eu posso ter o agente cancerígeno. Nós temos estudos aí que mostram que carne vermelha aumenta 30% a chance de câncer do intestino. Então pode ser aqui comer muita carne vermelha, aqui pode ser o cigarro, aqui pode ser muito enlatado, né, muito embutido, e aqui pode ser o ressentimento entre o 2 e o 3. Ele atua desordenando as células, essas células sofrem alteração do seu material genético, do seu DNA, e começa a se multiplicar de maneira desordenada. E aí, quando ela se movimenta em direção aos órgãos, você tem a instalação de um tumor. Por isso que, quando abrem um tumor, dentro dele podem existir todas as células do corpo. Correto? Então, a célula que constrói a tua pele é uma, a célula do seu dente é outra, a célula do seu cabelo é outra. Elas são separadas em suas funções. Mas quando você abre um tumor, às vezes lá dentro tem um dente, às vezes lá dentro tem fio de cabelo, porque a célula já não sabe mais onde ela está e o que ela tem que formar. Então, elas vão se mutando e vão se transformando em outras partes do corpo. E lá dentro do câncer você encontra partes do corpo que não tem nada a ver estarem ali. Justamente por isso. Então, essa energia negativa mantida em constância através do ressentimento pode causar essa alteração. É um dos fatores, tá? Continuando. Tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Vamos ver. É isso aí. Tudo no universo se encontra mergulhado em vibrações e ondas que procedem do poder criador. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Então, se eu estou desarmonizado, eu me afasto do poder criador. E o que é o contrário da criação? A destruição. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu me destruo. Porque eu não estou conectado com o poder criador. O poder criador vai sempre criar situações positivas na minha vida, mas eu tenho o livre-arbítrio de falar, não quero não, vou fazer do meu jeito. E ao me afastar disso, eu vou em direção ao poder destruidor, que não é uma entidade, mas é um poder ao qual eu me dou por achar que a minha opinião é mais importante do que as leis que regem o universo. Ou seja, quando eu digo assim, isto não poderia ter acontecido comigo, porque eu sou o Vitor, nesse momento eu estou dizendo, Deus não sabe o que está fazendo, a partir de agora quem vai tomar conta sou eu. E aí eu entro no poder destruidor. Eu vou querer sair por aí vingando o mundo, tá? Ou me impondo de forma tirana. Lembra aquele filme dos anos 90, 80, 90, Desejo de Matar, do Charles Bronson? Os filmes que eu mais gosto, assim, né? Ele tem esse movimento. Era um indivíduo que tinha lá sua vida relativamente pacata, e aí a sua esposa e sua filha são estupradas por bandidos que entram na casa, e ele sai caçando esses indivíduos. Por isso que é um desejo de matar. Ele não tem nada. Ele não quer resolver a situação na justiça, ele quer matar os indivíduos. E ele sai por aí caçando esses indivíduos. E o ódio dele, o desejo dele é tanto que tem 5 filmes a série. Aí ele consegue superar a morte da filha, vinga o abuso da filha, vinga o abuso da esposa, se apaixona de novo, vão lá e matam a mulher com que ele estava.
Então, é assim conformação. O desejo de matar, representado no filme do Charles Bronson, é o personagem que não aceita as coisas que a vida trouxe e toma nas próprias mãos o direito de fazer justiça. Então, além de fazer justiça, ele atraía o bandido. Então, ele comprava uma arma, colocava uma câmera fotográfica, por exemplo, na época, né, nas costas e saía como se ele estivesse com uma câmera fotográfica esperando que alguém o roubasse. Porque quando esse indivíduo o roubasse, aí ele poderia matar o indivíduo porque ele queria acabar com os ladrões. Ele faz um estrago, até é isso mesmo. Inclusive, em um dos filmes, ele atira a queima-roupa com um lança-mísseis no indivíduo. Tá? Para quem gosta dessa coisa de pôr o ódio para fora e sair destruindo tudo, é maravilhoso. Mas cabe também um aprendizado. Quando eu falo, não, isso não está certo e agora as coisas vão ser do meu jeito, o poder destruidor começa a crescer em mim, porque eu me anulo de receber as vibrações do poder criador. Me desconecto. Tá bom? Eu vou retirar essa. Eu vou pedir assim, aqui no chat, que não façam propagandas assim, porque eu não sei o conteúdo do que está sendo divulgado. Então, assim, as propagandas que forem feitas aqui eu vou excluir e vou remover a pessoa da sala, tá bom? Visite meu blog, isso. Eu não sei o que tem lá, eu não sei se a coisa é mística, se é esotérica, se é ocultista, se é Wicca, se é. Então, assim, nós estamos dentro da Rede Amigo Espírita e vamos respeitar o espaço da Rede Amigo Espírita sem fazer propagandas exteriores. Divulgar outros palestrantes, etc., como vocês fazem, fique à vontade. Mas divulgar páginas pessoais, não. Em consequência, o equilíbrio vige na sintonia com a ordem, com os princípios da harmonia. Caso contrário, é desarmonia e caos. Continuando, cultivando-se a raiva e convertendo-a em ressentimento, este descarrega vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular e interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica. Quando eu cultivo a raiva e a converto em ressentimento, descarrego vibrações vigorosas na corrente energética mantenedora do equilíbrio, atingindo o arquipélago celular. O arquipélago é um conjunto de ilhas. E interrompendo o fluxo normal das ondas que mantém a interação psicofísica. Percebam? Então, o meu corpo é natural, pertence à natureza, está imerso dentro deste fluido cósmico universal, que é uma vibração sagrada, portanto, Deus, o tempo todo o amor está vibrando em minha direção, mas quando eu me revolto e escolho não aceitar isso, eu impeço que todo o meu corpo físico continue recebendo essa energia salutar e começo a dar para ele uma energia negativa. Então, imagina que você tem 2 filhos, e esses filhos estudam numa escola boa, mas aí você não vai com a cara de um professor, tira os filhos da escola e começa a ensinar coisas que não tem nada a ver para ele. Tá? Ou então ele vai num nutricionista que passa uma alimentação boa, mas você fala, não, a partir de agora você vai comer só chocolate, bolacha, biscoito, e você vai comer só coisa que eu quero. Então, eu dou veneno. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito de destruir o indivíduo. Então eu também tenho o direito de destruir a mim. É um direito que me foi dado. Se eu quiser interromper esse estudo agora e saltar da janela, eu posso. Ninguém vai me impedir de fazer isso. Mas o que cabe refletir é, se eu tenho ao meu redor uma vibração constante de amor, por que eu opto por gerar ódio e guardar raiva? Por que fazer isso? Pura e simplesmente porque eu não aceitei uma situação da vida. Não, mas eu sou uma boa pessoa, eu não mereço passar por isso. Eu coloco aqui sempre dos jornais criminais, toda pessoa que morre, é isso que falam. Ai, mas era uma boa pessoa, trabalhador, tinha sonhos. Quer dizer, se eu sou uma boa pessoa, trabalhador e sonhos, eu não mereço morrer. Eu não tenho que passar pela violência. E na realidade não é isso.
Tá? A realidade é uma coisa muito maior do que isso que nós conseguimos compreender agora. Eu posso até ser um cara bom, cheio de sonhos e trabalhador, mas na vida anterior eu posso ter sido um tremendo de um egoísta, manipulador, e eu vou ter que pagar por isso uma hora ou outra. Então, se eu quero que exista justiça, e esta justiça seja igual para todos, ela não pode ficar presa ao espaço-tempo. Essa justiça tem que me alcançar durante toda a eternidade. Se eu fico pensando, não, mas foi numa vida passada, agora eu sou uma pessoa melhor, então eu estou dizendo que pela morte eu sou purificado. Aí eu não sou espírita, aí eu sou qualquer outra religião, mas não espírita. O espírita acredita que pagará suas dívidas, não importa quanto tempo leve. Outras religiões acreditam que pela morte, pela extrema-unção ou pelo qualquer que seja a função, eu estou liberado do mal que eu fiz. Tá legal? Então, se você se conecta com tudo que a vida te dá, você fica aberto para receber. Se quando uma pessoa te faz mal e você só percebe isso, você se fecha para receber e aí se transforma em um doador. Você vai começar a sair pelo mundo semeando a sua verdade. E quem mais dá do que recebe, fica no déficit. Aí o indivíduo vai deprimir, o indivíduo vai ficar enraivecido, vai fazer coquetel molotov e tacar para cima da polícia, ou vai vestir uma farda de polícia e dar borrachada em cara indefeso. Não importa onde o lado que o indivíduo esteja. Tá? É o cerne aqui, é o psicológico que vai determinar isso. Tá legal? Por isso, por mais absurdo que seja perceber isso, se você for buscar na essência, você vai achar alguns bandidos que têm mais éticas que têm mais ética que algum policial, por exemplo, que é corrupto, que abusa do poder, que se veste em um monte de propinas e etc. para continuar naquilo. E o outro é um bandido que fala, não vou matar ninguém, eu só preciso do dinheiro para comer. Justifica? Não. Mas eu estou trazendo a reflexão de que está aqui dentro. Eu é que vou decidir o quanto eu me conecto ao sagrado. E eu é que vou decidir o quanto eu vou cultivar essa raiva. E me matar aos poucos, né? Continuando. Desarmonizando o ciclo vital, facilmente ocorre a distonia da mitose, que funciona por automatismo, acelerando-lhe, a partir de então, o processo de multiplicação, surgindo as tumorações, as neoplasias malignas ou não. Neoplasia, tá? Imagine que plasia é formação e neo é nova. Então, neoplasia significa uma nova formação. Neoplasia é um câncer, tá? Um tumor. Neoplasia benigna é um tumor benigno e neoplasia maligna é um câncer, porque é uma coisa que não tinha no seu corpo e que se formou a partir de um estímulo fisiológico ou que quer que seja. Por isso é chamado neoplasia. Se você ouvir neoplasia, a pessoa está falando de tumor. Eu desarmonizo o ciclo vital quando ressinto e causo distonia da mitose, que é essa divisão celular, e ela começa a se dividir de forma desordenada, como nós vimos, porque ela é automática. Né? Então, segundo Joana, eu acelero isso e aí ela começa a se multiplicar desordenadamente, e o que era para ter 100 mil células viram 200 mil, e essas 200 mil formam um carocinho. Esse carocinho não deveria estar ali, e ele não tem uma formação celular exata, as células estão descompensadas. Então imagine assim, de uma forma didática, que a célula enlouqueceu e ela não sabe mais o que ela está fazendo. Tá legal? Você contrata um pedreiro para erguer sua casa, o pedreiro enlouquece e ele coloca o vaso sanitário na cozinha, e ele coloca a cama na sala, e ele coloca a TV no teto, sabe? É disso aqui que nós estamos falando. Então a célula se perde, começa a descompensar e não consegue mais se encontrar. E aí você tem a formação de um tumor. E segundo Joana, o ressentimento ajuda a essa formação. Continuando. A mente é a grande mantenedora das forças existenciais. Sob a ação de estímulos otimistas ou tóxicos, passa a exteriorizar os conteúdos equivalentes no comportamento emocional e físico. Tudo está na mente. Ela mantém as forças da existência. Se o estímulo que eu recebo é otimista ou tóxico,
eu passo a exteriorizar conteúdos equivalentes no comportamento emocional e físico. Ou seja, se o estímulo que eu percebo é o tóxico, o meu comportamento passa a ser tóxico. Se o estímulo que eu percebo é otimista, o meu comportamento e pensamento passam a ser otimistas. É isso que eu disse. Não é que a vida não te dê coisas positivas, mas é que talvez você só esteja enxergando as negativas. E quando você assimila as negativas, você se torna negativo. Negativa. É tirado pouco, sabe? É difícil, é um trabalho de médio para longo prazo, para muito longo prazo, mas de maneira geral é pensar das coisas que eu tenho hoje, assim, alguma pessoa tem falta disso? Será que nesse momento você que anda não tem alguém que gostaria de andar também, mas está lá numa cadeira de rodas? Será que você que está na cadeira de rodas, empurrando ela com os seus braços, não tem alguém que gostaria de ter os braços porque está tetraplégico? Se nesse momento eu me conecto com a coisa maior, eu vou me tornando uma pessoa positiva, sabe? No livro de Jó, do Velho Testamento, né? Jó tinha todas as coisas. A história em si é muito mentirosa. Quer dizer, Deus e o diabo fizeram uma aposta para ver se Jó era realmente fiel. Que Deus é esse que faz uma aposta e tira tudo que um cara tem? Mas a simbologia daquilo ali é muito interessante. Tá? Quando dizem paciência de Jó, se refere a esse indivíduo que tinha várias coisas. Tinha uma família, tinha uma fazenda, e aos poucos o diabo chegou para Deus e falou assim: Jó tem fé porque você dá coisas para ele. Se eu começar a tirar as coisas de Jó, ele não terá mais fé em você. E Deus fala: pode tirar então, eu te libero de tirar as coisas de Jó e você vai ver que ao final ele continuará sendo leal a mim. E aí Jó vai tirando tudo. Passa um redemoinho, destrói a casa dele, mata os filhos dele, mata a esposa dele, mata o gado dele, mata tudo que ele tem. Aí ele fala: tudo bem, Deus deu, Deus tira. Aí o diabo fala: não, eu vou continuar a tentação. E começa a espalhar feridas pelo corpo de Jó. E aí no fim Jó está lá sentado jogado no canto de um estábulo, se coçando com cacos de telha, porque o corpo todo dele está com feridas, mas ele ainda não perde a fé e fala: não, se Deus me deu, Deus me tira. E aí, teoricamente, o diabo perde a aposta e Deus devolve a Jó 3 ou 7 vezes mais o que ele tinha, como prova de recompensá-lo. Tá? Então, é essa aceitação. O que está na minha vida agora tem alguma coisa positiva aqui, mesmo que eu não esteja vendo. Aqui a Maria Emília, eu gostaria de andar, Vitor, mas tem gente bem pior que eu. Andam e são dependentes emocionalmente. E a Maria Emília, que está numa cadeira de rodas, tá? Mas está aqui, trabalhando a sua mente, porque a mente não precisa, tá? Então, assim, mesmo que as pernas dela não possam levá-la a algum lugar, a mente dela está sendo trabalhada e está fortalecida. Então, nesses aspectos da corrida da vida, ela com certeza conclui uma maratona emocional, enquanto algumas pessoas que estão lá com as pernas gigantescas, porque focam apenas no material, na primeira decepção amorosa não conseguem lidar com isso, e aí matam por ciúme, cometem suicídio, se perdem nos vícios. Obrigado por compartilhar, Maria. É isso. Sempre tem alguém que gostaria de fazer algo que eu faço sem perceber, né? O Rubem diz: parece materialista as recompensas recebidas por Jó. Elas são materialistas em um nível, porque não tem como ser verdade uma história desse jeito, mas ao mesmo tempo, quando ele perde as filhas e quando ele perde a esposa, ele perde também pessoas que ele amava. Então, não é só materialista. A história se dá em cima do diabo tirando tudo que ele tem. Os valores materiais, os valores emocionais, a saúde, para ver até que ponto ele chegaria para desacreditar de Deus, e ele não desacredita. Tá? Então a paciência de jovem daí. É lógico que não preciso conceber um Deus desse. Deus me deu um desemprego porque ele quer ver se eu sou leal a ele. Não é esse caminho. Não fica pensando: bom, agora o que eu vou dar para o Vitor? O Vitor eu vou mandar um diabetes. Eu vou mandar um diabetes para o Vitor só para ver se ele realmente acredita nisso tudo que ele fala nos estudos. Aí amanhã eu apareço aqui falando para vocês: estou com diabetes.
Aí alguém lá no fundo vai falar, vamos ver agora se ele realmente acredita nisso tudo que ele fala. É isso a vida. Tá? Se eu desenvolver um diabetes, vai ser porque eu estou acima do peso e vai ser porque eu me alimento mal e já proporcionado pela genética que da minha família tem isso. Se eu tenho essa consciência, eu não fico achando que Deus está lá me punindo ou me premiando. Eu fico achando que Deus está sendo justo e que tudo que acontece está na justiça. Então, o que eu escolho ressentir? A parte otimista. Toda vez que eu me esquecer, eu busco ressentir o amor de Deus por mim. E aí eu trabalho isso de forma positiva. Então, já que eu tenho a habilidade de ressentir tudo, eu vou optar por ressentir o que é bom. Imagina ressentir o amor de Deus toda hora. Continuando. É necessário vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade, que é virtude especial, para converter o ressentimento em compreensão e tolerância. Bom, aqui ela dá um método para conversão: vigilância e ação da vontade com real sentimento de humildade. Por que um sentimento de humildade? Bate com isso que eu estou falando. Se eu aceito que eu não estou acima de Deus, automaticamente eu me coloco numa posição de humildade. Então, tudo que vem para mim, eu agradeço. Tudo que vem para mim, eu recebo. Tudo que vem para mim, eu aprendo. E apreendo. Tá legal? Quando eu não tenho humildade, é quando eu falo, que isso, eu tô fazendo tudo certinho aqui, vem um cara e bate no meu carro, que coisa, nada a ver isso aqui, não vou fazer mais nada não, fica aí trabalhando para Deus, isso vai dar problema, eu vou levantar 7 horas da manhã para começar a fazer sopa para morador em situação de rua, e aí vem um cara e rouba meu carro que estava lá na frente da casa da sopa, esse aqui é o indivíduo ressentido. Não tem dessa. Né? É uma coisa que puxa a outra. Só que na hora que a coisa acontece, é na hora que separa os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Porque naquela hora que eu tenho que ter essa noção. E naquela hora eu raramente tenho. Naquela hora eu fico com raiva, eu fico injustiçado, eu fico com um monte de coisa, mas é o que vai nos definir como melhores ou piores do que éramos ontem. É uma virtude especial, não é para qualquer um. Tá? Pode ser alcançada por todos, mas não é para qualquer um. Somente aqueles que vigiam e colocam a ação da vontade com real sentimento conseguem alcançar isso. E aí converte o ressentimento em compreensão e tolerância. E aqui, para fechar o pensamento, mais uma nota do expositor. No Livro dos Espíritos, capítulo 6, Allan Kardec. Essa é a reflexão do dia. Quando diz, abre aspas, ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar, fecha aspas, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento. Que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer mau pensamento. Este é o real sentimento de humildade trazido por Joana. Isso é o que está lá no Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos os nossos ofensores, ou seja, é a mesma. Se eu não perdoo ninguém, quando eu oro o Pai Nosso, eu estou dizendo para Deus, não me perdoe. É com a mesma medida. Se eu perdoo todo mundo, Deus perdoa todas as minhas falhas. Perdoar não significa, tá bom, você não precisa mais passar por isso. Tá? O perdoar de Deus aqui é um limpar da consciência, o qual eu percebo, tudo bem, eu fiz o melhor que eu pude, eu estava imaturo, só não repetir isso e bola para frente. Eu me perdoo. Isso é Deus te perdoar. É quando a tua consciência não fica ressentindo. Agora, de forma geral, o ensinamento é valioso. Ide reconciliar-vos com o vosso irmão antes de depordes a vossa oferenda no altar. Jesus disse isso. Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor
é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, porque isso aqui é uma demonstração de humildade fora do normal, para a nossa realidade, né? Acima da média. O ressentimento é um poder que nós conquistamos porque o outro está errado e nós estamos certos, mesmo que seja só na nossa cabeça. Quando eu abro mão de uma convicção que me colocaria na posição de vítima e, portanto, faria as pessoas me olharem com compaixão ou me transformarem em um herói porque eu sobrevivi àquilo, pego aquilo e devolvo e fico sem esse poder, eu estou demonstrando uma fé e uma humildade muito grande. Então esse é o sacrifício que, segundo Kardec, é o principal. Abrir mão do ressentimento em prol de perdoar o outro e a si. Aí sim eu consigo ir para o altar fazer minha oferenda, ou seja, a minha oração não vai ser uma oração hipócrita, a sopa que eu estou servindo não vai ser hipócrita, a palestra que eu estou fazendo não vai ser hipócrita, e o conselho que eu estou dando não vai ser hipócrita. É muito bom quando eu tenho essa libertação. E aí eu me reconecto com Deus, né, como alguém perguntou aqui lá no começo. Lembrando que é isso, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, você está pedindo a Deus justiça. Dê para mim o que eu dou para os outros. Se você não dá perdão, não espere perdão da sua consciência. Próximo encontro, dia 17. O Ressentimento, parte 2. Beleza, hein? Maravilha. Agora é ressentir o estudo, reviver o estudo, reconectar com isso aqui tudo. Tá legal? Começando aí mais uma semana na companhia de vocês. Maravilha. O número de espectadores, o número de histórias compartilhadas. Muito obrigado a vocês da Rádio Amigo Espírita pelo espaço, à Rede Amigo Espírita, por oferecer esse espaço, tantos outros estudos e tantas outras coisas que permitem que este crescimento vá acontecendo, de todas as origens, ok? Vocês do Hangout, vocês do YouTube, uma ótima noite. A Vânia acha que hoje foi brabo, hoje foi bonito, hoje foi lindo, assim, hoje foi libertador, e vai deixar aquela pulguinha na cabeça de quem quiser ressentir. Ah, não vou guardar isso aqui não. Então, quando vier a oportunidade de você ressentir e estiver no ressentimento, lembra que não há nada que agrada mais a Deus do que este sacrifício. Então, o ressentimento será uma oportunidade maravilhosa de você reconectar com Deus através do perdão e da reconciliação. Tá legal? Um grande abraço, muita paz.